Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos à segunda oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tatuí. Primeiramente, meu nome é Ellen, eu faço parte da equipe de mobilização social do consórcio Cobrap-MI, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade, né, de estarem aqui com a gente hoje, e dizer que hoje será um evento, assim, mais tranquilo, um bate-papo, tá? Nós enviamos para vocês aí do GEL, né, o Grupo Executivo Local, o documento prognóstico, no qual estão os conteúdos que nós vamos abordar aqui. Porém, nós vamos abordar de uma forma mais sintética, né, levando em consideração aí que o documento ele é bem extenso. Antes da gente dar início, eu não sei se vocês já têm familiaridade aí com esse aplicativo, né, o Teams. Eu vou passar para vocês aqui os recursos que estão aí do lado direito superior de vocês aí na tela. Tem o chat, né? Caso vocês queiram enviar aí alguma consideração por ele, podem ficar à vontade. De antemão, já peço que vocês registrem a presença de vocês, encaminhem o nome, né? Caso vocês se sintam à vontade também, o e-mail, o telefone. Ao lado, a gente tem aí o levante a mão, né? Na hora que vocês forem contribuir, é só clicar nele. E temos também a câmera, né? A gente pede para que vocês mantenham a câmera ligada, para que a gente tenha uma maior interação, maior dinamismo aí ao longo da oficina, né? E ao lado aí a gente tem o microfone, né? Na hora que vocês forem falar, é só abrir. A gente só pede para que vocês mantenham o microfone desligado ao longo aí da oficina para não dar interferência, microfonia, né? Então, como eu disse, qual que é o objetivo nosso aqui hoje? É apresentar, né, esse documento para vocês. A nossa oficina ela vai ser dividida em alguns momentos, né? Primeiramente, a gente vai apresentar para vocês aí as ações institucionais e depois os eixos aí do saneamento básico. Então, a dinâmica que nós vamos utilizar aqui é a seguinte: após esses momentos, a gente vai abrir um momento, né, para que vocês possam auxiliar aí, através de contribuições, dúvidas, né, caso vocês queiram fazer algum ajuste em relação ao conteúdo. E, mais uma vez, eu queria pedir para que vocês enviem para a gente poder registrar aqui a presença de vocês no chat, o nome, e-mail, né, o contato de vocês aí, caso vocês se sintam à vontade. Antes da gente dar início, vamos fazer aqui uma rápida rodada de apresentações, começando aí pelo pessoal do consórcio Cobrap-MI. Eu gostaria de convidar a Raíssa. Obrigada, Ellen. Bom, queria desejar boa tarde a todos e a todas que estão presentes em oficina. Meu nome é Raíssa, eu estou na coordenação executiva da revisão, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico pelo consórcio. Desejo que a gente tenha uma ótima oficina, como a Ellen falou, esse é o momento para a gente lapidar o documento que já foi enviado para o GEL, discutir, eventualmente realizar alguns ajustes. E daqui a pouco eu falo um pouco mais, né, sobre a etapa que a gente está e faço uma breve introdução aí sobre a revisão do plano de saneamento. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Rodrigo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos especialistas do consórcio Cobrap-MI. Minha formação é engenharia ambiental, né? E eu trabalhei com o eixo de abastecimento de água. E hoje vou estar apresentando, né, além do eixo, o de esgotamento sanitário. Que tenhamos um bom evento. Ana Flávia? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Flávia, sou engenheira ambiental, faço parte aí da equipe do consórcio Cobrap-MI, e hoje vou apresentar para vocês o prognóstico de resíduos sólidos e de drenagem urbana. Conto com a contribuição de vocês. Obrigada. Adriano? Bom, boa tarde, meu nome é Adriano, sou da Sabesp, da área operacional, aqui na região de Tatuí, que é o objeto do assunto de hoje. Então, desejo um bom trabalho para todos nós. Obrigada, Adriano. Cristiano? Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Desculpa, eu sou Cristiano Mota, eu sou jornalista por formação, sou assessor parlamentar do vereador Antônio Marcos Zedeu, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Tatuí. Estou participando dessa reunião a convite, inclusive, da Câmara, para poder inteirar o vereador a respeito das ações que são desenvolvidas, desse plano, dessa
elaboração. Então, estou aqui mais para ouvir, depois para fazer a ponte com o parlamentar. Muito obrigado. Tá ok, nós que agradecemos, Cristiano, sua presença. Alexandre? Alexandre? Passar para o Júnior? Me chamou? Oi, Júnior, boa tarde. A gente está fazendo uma rápida rodada de apresentação, tudo bem? Tenho entrado depois, é que estava com compromisso, tá? Mas já vou aproveitar e vou me apresentar, então. Ismael Júnior, né? Júnior, Sabesp Tatuí, trabalho com o Adriano aqui. Tá ok, obrigada, Júnior. Vicente? Boa tarde a todos. Meu nome é Vicente, sou engenheiro da prefeitura, trabalho no planejamento urbano. Obrigada, Vicente, pela participação. O Diego está sem câmera, sem microfone, né? A gente tem aqui a Karina também, que está sem microfone, é da prefeitura também, formada em engenharia ambiental. Alexandre? Boa tarde a todos. Estou com uma dificuldade aqui na questão da câmera, mas também sou Sabesp, região de Tatuí. Pertenço à equipe aí do Ismael e do Adriano. Tá ok, obrigada pela participação aqui conosco hoje, Alexandre. Bom, pessoal, é isso. Quem não conseguiu se apresentar aí, acredito que só o Diego, né? Podem enviar para a gente pelo chat também. Mais uma vez, eu peço que vocês enviem o nome de vocês aí para registro de presença no chat, tá, gente? Eu vou convidar aqui a Raíssa para dar início, então, à nossa apresentação, e mais uma vez vou dizer que esse é o momento, como ela disse, né, de lapidar o conteúdo aí desse documento, tá? E vocês ficam à vontade para contribuir aí, dar as considerações ao longo da nossa oficina. Raíssa. Obrigada, Ellen. Bom, essa é a segunda oficina pública aqui, no âmbito da revisão do plano de saneamento. Eu não estou vendo os slides. Não sei se sou só eu. Não entendi, Raíssa. Eu não estou vendo os slides, vocês estão vendo? Ah, sim, aqui tá ok. Não sei para o restante do pessoal. Para mim não está aparecendo, não. Está aparecendo sim. Aqui para mim tá. Uai, gente. Agora voltou. Voltou? Voltou. Obrigada. Tá. Bom, essa é a segunda oficina aí do prognóstico, programas, projetos e ações. Essa é uma oficina que ela é mais o público-alvo aí, né? Ela é direcionada para o GEL, que é o Grupo Executivo Local, que acompanha mais de perto a elaboração dos trabalhos. Esse grupo, além do prestador de serviço, né, tem indicações aí da prefeitura, mas, além disso, ela é aberta ao público, né? A gente fica feliz aí que a Câmara dos Vereadores de Tatuí esteja presente. Eu acho que é importante, né, já que a ideia é que o plano realmente vire lei, né, a revisão do plano vire lei posteriormente. Então, é importante a participação de todos, né, e da comunidade em geral, apesar de o público-alvo ser o GEL, a gente resolveu abrir a oficina, depois também ela vai ficar disponível no site, que a Ellen vai falar um pouco mais adiante. Bom, e aí agora eu vou fazer uma breve introdução das características gerais, das etapas do plano, antes da gente entrar para a apresentação dos eixos propriamente dita. Bom, então a contratada, né, como a gente mencionou aqui, é o consórcio Cobrap-Mir, a contratante é o consórcio de estudos de recuperação e desenvolvimento da bacia do Rio Sorocaba e do Tietê. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020, da OS, né, da Ordem de Serviço, em 13 de agosto de 2020. Eu lembro que o contrato ficou paralisado por um certo tempo, principalmente devido à pandemia, porque ela ocorreu bem na etapa de diagnóstico, e como são muitos municípios, né, a gente teve uma pequena paralisação nesse sentido. O valor global do contrato é cerca de R$ 2.109.000. E aqui, né, a gente destaca aí no mapa o município de Tatuí e os outros 28 municípios, né, que fazem parte do contrato. Então, quer dizer que, além do município de vocês, a gente revisa também outros municípios aí, o plano, né, de outros municípios.
Aqui a gente tem as etapas, né, de revisão do plano. A primeira etapa foi de planejamento, processo de revisão. A segunda etapa de plano de comunicação e mobilização social. Lembrando que esse plano foi sendo atualizado também em função da pandemia e da experiência que a gente foi tendo com os eventos anteriores. O diagnóstico técnico participativo, que a gente foi em campo, coletou informações sobre a real situação, né, do saneamento dos 4 eixos aí do município. A etapa de prognóstico, que é dividida em 3. O produto 4 ele já foi validado pelo GEL. Nele a gente fez uma projeção populacional específica para o município de Tatuí, calculou quais são as carências, né, quais são as demandas pelos serviços, e aí agora a gente está no produto 5, que a gente enviou de maneira prévia aí para que o GEL pudesse ter acesso, em que a gente propõe as ações que são necessárias nos próximos 20 anos, né, para serem implantadas, bem como os custos dessas ações. E, por fim, a gente tem o produto 6, que é o banco de dados, tanto do diagnóstico quanto dos prognósticos, para que vocês possam acompanhar a implementação do plano, né, depois que a gente finalizar o contrato. E aí, a gente espera muito a contribuição de vocês, porque depois dessa etapa... Pode voltar um pouco o slide, por favor? Porque depois dessa etapa, a gente vai, né, disponibilizar não só o produto 5, mas os produtos anteriores para consulta pública, e depois a gente faz uma audiência final e finaliza o contrato. Tudo vai acontecer no próximo mês de julho, e a gente dá mais informações aqui no final da oficina. Pode passar? Bom, rapidamente aqui, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para que futuramente, né, sejam elaborados aí projetos e executadas obras em função dos planos de investimentos que estão previstos para o setor do município. Para isso, a gente utiliza vários critérios, parâmetros, e também considera algumas metas, né, para propor essas ações aí que estão previstas no plano. Como eu mencionei, o plano ele aborda os 4 eixos do saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Além disso, a gente também tem um programa institucional, né, que eu vou falar brevemente aqui, que são ações que permitem que as medidas, né, a serem tomadas para cada um desses eixos sejam realmente efetivas. Então, a gente busca aqui nessa segunda oficina confirmar algumas informações. Eu lembro que o documento a gente enviou de maneira prévia para o GEL, ele é extenso, então a gente vai apresentar as principais informações aqui, mas qualquer detalhamento está no documento, ou, né, com alguma pergunta que a gente esclarece aqui também, acho que essa é a função, mas só fazendo essa ressalva. Pode passar? De maneira geral, a legislação que a gente segue, né, também lembro que ela está detalhada no documento, é a Lei 11.445 de 2007 e a sua recente atualização, a Lei 14.026 de 2020, com destaque também para a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010. Além disso, a gente considerou aí, durante a elaboração, né, da revisão dos planos, foi publicado o Programa de Saneamento Brasil Rural pela FUNASA, então, para as áreas rurais dispersas, enfim, a gente considerou também as diretrizes, as metodologias propostas pelo programa. Lembrando, né, que o plano, além dos sistemas coletivos, né, na zona urbana, ele aborda todo o município. Então, as áreas rurais dispersas também são contempladas nesse planejamento. Pode passar? Bom, como eu falei, tem um programa de ações institucionais em que a gente detalha cada responsável, prazo para cada uma dessas ações. Aqui eu vou falar bem de maneira geral, para vocês terem uma ideia do que são esses programas, mas se tiver alguma dúvida, alguma questão a ser complementada, a gente fica à disposição. Então, essas ações, né, elas têm o objetivo aí de estabelecer meios para que as metas, né, sejam alcançadas ao longo do horizonte de planejamento. E, além disso, que essas carências, né, que foram identificadas, principalmente no diagnóstico e na parte de prognóstico 1, possam ser suprimidas ou significativamente equacionadas. Pode passar? Bom, de maneira geral, essas ações propostas, elas envolvem, né, proposição para o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, regularização de novos loteamentos, né, porque a gente sabe que o serviço de saneamento ele tem que chegar para toda a população. No entanto, se tem áreas irregulares, né, isso é uma questão mais complicada, que ela deve ser revista. Apesar da gente não propor uma lei, né, não ser do escopo aqui do plano propor, né, um novo plano diretor, não é isso que a gente quer, mas tem que ter um diálogo entre as leis, entre as várias partes envolvidas, para que essas pessoas que, porventura, vivam em áreas irregulares, recebam serviços de saneamento.
A formação, capacitação e saneamento de profissionais de educação e saúde, já que eles estão diretamente ligados, né, ao setor. A interação entre os prestadores de serviço, né, o ideal é que não só a Sabesp preencha os ISIS ou outros bancos de dados, a prefeitura também deve preencher e outros prestadores aí que estejam ligados aos serviços. A instituição aí com a revisão da política municipal de saneamento básico, e do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a revisão do plano, que tem que ser feita a cada 10 anos, então a gente dá algumas diretrizes para a próxima revisão, e como eu disse, a implantação do sistema de informações, tendo como base aí o produto 6, que é o banco de dados que a gente vai encaminhar para vocês, para que vocês possam verificar se os indicadores, as metas que estão sendo propostas estão sendo adequados, né, ao longo do horizonte de planejamento, lembrando que eles podem ser revistos, e aí a gente deixa não só as metas que devem ser alcançadas, né, os valores de metas, mas diretrizes para que tenha esse acompanhamento aí no futuro. Bom, de maneira geral é isso do programa institucional, das etapas do plano, a gente fica à disposição, caso tenha alguma dúvida, e caso não, a gente pode seguir aí para o eixo de abastecimento de água. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Tá ok, então podemos seguir, Rodrigo. Só confirmar, está aparecendo para todos o slide? Então, Tá sim. obrigado. Deixa eu só organizar aqui. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas, novamente, né? Dando início, então, à apresentação do prognóstico de abastecimento de água, né? Os serviços no município de Tatuí, eles são prestados pela Sabesp, a qual atende a sede municipal, além de outras 23 localidades situadas em áreas de zona urbana 1 a 3 e zona rural. Também foi observado, né, a presença de sistemas em 7 condomínios ou loteamentos, né, no qual a responsabilidade pela operação é de associação de moradores ou dos próprios condomínios, né, que são essas áreas aí que estão, esses polígonos delimitados na cor roxa. Já então, as áreas, né, indicadas para serem, né, abastecidas por sistemas coletivos, né, são as áreas hoje com atendimento da Sabesp, que configuram-se em áreas urbanas e rurais, conforme eu comentei. Além disso, a gente tem essas áreas na cor salmão, né, que são áreas em locais, né, de rural disperso, onde o atendimento, né, deverá ser provido por soluções individuais. Conforme preconiza, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade com presença de canalização. As demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravo à saúde. Diante disso, né, as metas de cobertura por formas de abastecimento adequadas foram definidas com base na Lei 14.026 de 2020 e pelo Plano SAB para a população que é atendida por sistema coletivo e pelo PSBR para a população que recebe água por soluções individuais. Então, para as áreas, né, com atendimento por sistemas coletivos, a gente tem que a meta para 2033 é 99% de atendimento e para 2041, que é o final do plano, de 100%, né? E o índice atual ele já se encontra, né, de 100%. Então, a gente irá trabalhar para manter esses percentuais, né, de atendimento. Já para as áreas rurais, o atendimento atual ele é de 91,5% e a meta para 2038 é de 100%. Então, é necessário aí esse incremento de 8,5 pontos percentuais. Além, né, dos indicadores, né, de cobertura, né, no plano também são propostos indicadores para aferir a qualidade dos serviços prestados. E foram propostos 4 indicadores, né? O primeiro, ele é relacionado à eficiência do tratamento, que é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais,
o qual é proposto que até 5% das amostras no ano acusem a presença desses micro-organismos, né? Sendo que atualmente no município menos que 0,4% das amostras encontram-se em desconformidades. Então, não é observada nenhuma situação fora da meta, né? O segundo indicador, que é o índice de regularidade, foi o mesmo que foi proposto pelo Plan SAB, né, para mensurar a continuidade do serviço. A meta para a região sudeste é de 21,6% das economias ativas atingidas por paralisações, e conforme dados, né, do último SNIS, não houve o preenchimento de todas as informações, não sendo possível calcular esse indicador. Já os dois últimos indicadores, né, que é o índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, também foram indicadores propostos pelo Plan SAB, e as metas hoje no município elas são atendidas apenas, né, para o índice de hidrometração. A gente tem que as perdas, elas atualmente estão em 42%, que é um valor acima aí da meta estipulada para a região sudeste, que é de 29%. Para a população que recebe água, né, por formas precárias ou não é atendida e encontra-se em déficit, é necessário a gente estipular, até para calcular os investimentos, de como que se dará acesso, né, à água. Então, para isso, adotou-se as premissas, né, já do Plano de Saneamento Rural e do Plan SAB. Então, a gente tem que, para as áreas urbanas, né, e rurais de aglomerados, 100% do déficit será suprido por soluções coletivas. Já para as áreas rurais isoladas, né, o déficit será suprido por soluções individuais. Então, para a etapa de prognóstico, uma das primeiras etapas foi o cálculo da demanda. Para isso, né, foram necessárias a gente fazer algumas considerações. Primeiro, as metas de cobertura, né, foram utilizadas as metas que foram apresentadas, né, anteriormente. Foi elaborada para o município de Tatuí a projeção populacional até 2041, e essa projeção foi possível distinguir, né, a população urbana da rural aglomerada e rural dispersa. Com isso, a gente tem uma maior efetividade aí dos cálculos de demanda pelos serviços, né? É, a gente adotou o consumo médio per capita de água do último ano disponível do SNIS, e esse valor foi mantido constante, né, para todo o horizonte de planejamento. Já os índices de perda de água, por estarem elevados, né, a gente considerou o valor atual para o primeiro ano, mas considerando que haveria, né, essa redução linear até 2033 para o atingimento da meta de 29%. E a partir daí seria constante, né, esse índice de perdas. E outras informações utilizadas, né, foram disponibilizadas aí pelo prestador, a Sabesp, sobre produção de água, tratamento e reservação. Então, com isso, né, a gente pôde calcular a demanda pelo serviço de abastecimento de água para os sistemas coletivos, né? A gente tem que, para a população urbana abastecida por sistemas coletivos, identifica-se um déficit de produção de água aí de quase 100 litros por segundo para 2041. Os poços P3 da sede P1 em Chovia, eles não se encontram em operação. Então, por isso que quando a gente observa o saldo, né, de produção outorgada, ele já é positivo, de 9,9%. Porque esses poços, né, encontram-se outorgados, assim como os demais, mas eles não estão em operação. Já para o tratamento, né, projeta-se um saldo aí positivo aí de 138 litros por segundo para 2041. Por fim, né, com relação à capacidade de reservação, a gente identifica um déficit aí de pouco mais de 2.600 metros cúbicos de água para esse mesmo ano. Já para as áreas rurais, né, que hoje são atendidas aí pela Sabesp, né, a gente considera essas áreas rurais os sistemas de Congonhal e Mirandas, né, o déficit de produção é de quase 9 litros por segundo, que poderá ser suprido, né, pela ativação de um posto que já existe hoje em cada um desses sistemas, né, e está fora de operação. Já capacidade de tratamento apresentam-se um déficit aí de 4 litros por segundo.
E também identifica-se um déficit aí de reservação aí de quase 280 metros cúbicos, né? Ou seja, não há capacidade para armazenar 1/3 do volume consumido diariamente. Para a população que utiliza-se de soluções individuais, até 2041 será necessária a implantação de soluções adequadas para 250 domicílios, sendo que 223 ainda irão requerer a implantação de instalações hidrossanitárias, né, para o correto atendimento. Com base no diagnóstico realizado nesse estudo de demanda, né, foi possível identificar os principais carências, né? Então, os pontos que com destaque, né, que é apenas o sistema, né, de abastecimento de água de enxovias apresenta capacidade de produção de água satisfatória à atual demanda. Para os demais sistemas, foram observadas deficiências do atual saldo de produção. Há uma necessidade aí do aumento da capacidade de tratamento de todos os sistemas, exceto da sede, e também há uma necessidade de aumento da capacidade de reservação de todos os sistemas, exceto de enxovias. O índice de perdas de água no município ele encontra-se elevado, né, conforme foi apresentado, e também tem essas necessidades de apoio, né, para a implantação de soluções individuais adequadas para a população que reside em áreas onde os sistemas coletivos não apresentam-se viáveis, né. O maior déficit no município foi observado para essa região. Então, com base nessas carências, né, foram propostas algumas ações e programas a serem implementados ao longo do horizonte de planejamento do plano municipal. Então, a gente tem a primeira, né, que é de ampliação do atendimento adequado, né? Essa ação ela deve ser executada no médio e longo prazo, conforme o crescimento populacional das áreas de abrangência dos sistemas, né? Uma vez que o índice hoje já é de 100%, né? Então, conforme haverá esse crescimento, a gente deverá atender esses domicílios, né, que passam a fazer parte. A segunda ação de ampliação da capacidade de produção de água. E ela considera, né, a necessidade de ampliação tanto da captação quanto do tratamento, conforme as carências identificadas. Também, como foi comentado, né, a gente tem as necessidades do aumento da capacidade de reservação, então tem esse programa para aumentar, né, que prevê o aumento do volume de água armazenado em todos os sistemas. O programa de manutenção do controle das perdas de água, né, ele visa, é uma ação, né, no curto prazo, né, que visa a redução aí das perdas de água na distribuição, uma vez aí que os índices encontram-se acima, né. Então, essa ação a ser executada no curto prazo, conforme comentei. A gente também tem a ação de manutenção dos sistemas coletivos, né, de abastecimento de água, que configura-se como uma ação contínua para que as metas de qualidade de serviços prestados e atendimento sejam alcançadas, né? E para a população, a gente tem essa ação de educação ambiental, né, que visa o consumo consciente de água, né? Para que essa ação, né, prevê, né, que na verdade tem o objetivo de manter, né, o consumo de água per capita nos níveis atuais, frente aí às situações futuras de redução da disponibilidade hídrica e mudanças climáticas, né, que poderiam estar influenciando e reduzindo, né, a disponibilidade hídrica. E por fim, né, para a população que reside em áreas dispersas e faz soluções individuais, a gente tem esse programa, né, de distribuição dos kits de tratamento de água e capacitação técnica, né, dos usuários, uma vez que eles são os próprios responsáveis pela operação desses sistemas individuais. Então, os investimentos necessários para o município, né? A gente tem que até 2033, para o alcance das metas, são projetados investimentos em ações estruturais que englobam obras, intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico, na ordem de 64 milhões de reais. Entre 2034 e 2041, os investimentos necessários em medidas estruturais serão de pouco mais de 37,2 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, também denominados não estruturais, eles devem ocorrer na ordem de 2,7 milhões de reais até 2033. Esses investimentos eles são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou elaboração de estudos e projetos, né?
A gente também tem que, já para a outra parte, né, segunda parte do horizonte de planejamento, 2034, 2041, os investimentos em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, serão da ordem aí de 1,3 milhões de reais. Considerando apenas os investimentos em medidas estruturais, né, a gente pode dividir para o eixo de abastecimento de água em 3 grandes eixos, né? Para o eixo de produção de água, conforme o plano de investimento da Sabesp, não encontra-se previsto, né, a aplicação de investimentos para a expansão da produção de água. Então, considera-se, né, apenas investimentos de reposição da infraestrutura, que correspondem a melhorias dos sistemas já instalados ou adequações, né, cujos investimentos não se enquadram em despesas operacionais. Então, o valor previsto a ser aplicado até 2033 é de 4,6 milhões de reais e de entre 2034 e 2041 de quase 3,1 bilhões de reais. A segundo, né, grande eixo a gente tem de rede e distribuição, são previstos investimentos, né, até 2033 de 55,9 milhões de reais, dos quais 47 aí correspondem a investimentos de expansão e 53% de reposição. Após 2033, o investimento total reduz para 32,2 milhões de reais, sendo que a parcela de investimentos em reposição aumenta para 61, né? Então, os investimentos em reposição, eles são predominantes aí para todo o horizonte de planejamento. E para sanar o déficit de reservação, o terceiro eixo, que é o de investimentos em reservação de água, né, prevê que até 2033 seja aplicados aí 655 mil reais, né, para expansão, né, da capacidade de reservação e 2,8 milhões para reposição das estruturas já instaladas, né. Após 2033, não é previsto mais investimentos de expansão, apenas concentra-se em investimentos de reposição. E para as áreas, né, que hoje são providas, né, que não serão atendidas por sistemas coletivos, e o acesso se dará por soluções individuais, né, a gente tem que serão necessários investimentos aí em torno de 604 mil reais a serem realizados, né, por todo o horizonte de planejamento, dos quais 412 mil reais, que equivale a 68%, deverão ser aportados aí até 2033. Esse foi o prognóstico, né, para o serviço de abastecimento de água. Eu abro agora aí para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuir com a construção do plano. Obrigada, Rodrigo. Plano. Bom, quem gostaria de começar, pessoal? Quem tem considerações a fazer? Pergunta? Só queria confirmar. Pode ir, Cristiano. O Rodrigo, se você quiser complementar, fique à vontade. Eu só queria perguntar, assim, você falou a respeito dos dados, eu fiquei curioso, não sei se passou batido por mim, o consumo, ele é maior hoje, assim, ele é muito alto perto dos outros municípios, por exemplo, o consumo de água pelo consumidor. Tá. Consumo... desculpa, Cristiano, depois eu respondo. Não. E eu queria perguntar para você o seguinte, sobre a conscientização, de que maneira, por exemplo, vocês acham que seria possível? Porque a Câmara pode, por exemplo, sugerir que a Prefeitura faça algumas ações de conscientização, mas a gente não pode criar obrigações para o poder público. Então, de que maneira você acha que a Câmara poderia colaborar nesse sentido? Da conscientização, de ações educativas? Então, o consumo per capita do município, ele encontra-se a nível adequado, né? A gente entende que está por volta de 148 litros por habitante dia. Ele está abaixo da média, que é do estado de São Paulo, que é em torno de 175 litros por habitante dia, né? E também da média dos outros municípios do Cerezo. Então, a gente recomenda, né, a manutenção
desse consumo per capita para redução aí da pressão nos mananciais, né? Como que se dará isso? A gente prevê no plano a criação, né, de programas aí de divulgação e conscientização. Aí, posteriormente, os prestadores, né, que então a Sabesp, ou caso seja identificado algum sistema coletivo também, de prefeitura, ou até, conforme eu comentei, os condomínios, né, eles poderão estar implementando conforme as suas necessidades, né, mas ele visa mesmo a conscientização, né, a divulgação da importância do para que seja mantido e não tenha esse impacto, né, nos mananciais. Alexandre. Então, uma maneira de contribuir aí também, por conta que até isso aí é a questão dos comitês de bacias, que nós temos aí câmaras técnicas de educação ambiental, tudo, porque é independente se o município é operado ou não por Sabesp, mas a gente entende que é um momento oportuno para prestigiar essas câmaras técnicas, porque elas têm muitas dificuldades para avançar. Às vezes faz belos uns planejamentos, tudo, e daí falta recurso, ou falta qualquer outra coisa que não cabe aqui nessa reunião falar, mas eu entendo que daria para vincular com o comitê de bacia, porque daí tem aquele grupo, até eu e outros colegas que estão na reunião, estão nesses grupos, Câmara Técnica e tudo, e daí a gente junto forma a solução, não só para Tatuí, né? Aqui o assunto é só Tatuí, mas tem as outras cidades também, né? E a gente consegue daí trazer mais pessoas, porque o assunto é comum a todos. É essa que é a colaboração. De repente, se conseguir vincular com as questões do comitê, eu entendo que seria bem bacana. Não, muito bem pontuado, viu, Alexandre? Quando a gente fala nessas questões de recursos hídricos, né, ela é em nível de bacia, né? Então, é importante a gente não analisar apenas o município, como todos aí que estão inseridos, né? A gente pode colocar esse enfoque aqui, eu já anotei aqui, quando a gente descrever esse programação, colocar esse enfoque. Obrigada, Alexandre. Vicente? Bom, minha questão é sobre as soluções individuais e o valor dessas soluções individuais. Eu entendo que seriam essas soluções individuais, mas como chegou esse valor, que eu achei um pouco baixo? Ô Vicente, para esses cálculos desses valores, né, a gente utiliza os valores de referência do SINAP. Foram valores que foram também utilizados na época do PlanSab, do PSBR, e os valores do último ano foi corrigido, né, para o ano de referência nosso, que foi 2023. Ele está um pouco baixo porque deixa eu só confirmar aqui. A gente tem, né, que os percentuais, né, de atendimento adequado para as áreas rurais dispersas, ele é elevado, né? Ele já está em 91,5%. Então, não carece são tantos, né, domicílios que vão ter essa necessidade de readequação da forma de abastecimento, né? Então, por isso que os investimentos eles não são tão elevados. Essa necessidade de incremento é de 8,5 pontos percentuais. Eu entendo, mas eles não são. O percentual de população na área rural não é tão grande, mas sempre, né, existe aquela dificuldade, o Adriano até me corrija se estiver errado, existe muita dificuldade de se levar a água ou se fazer o sistema funcionar eficientemente naquele local, por soluções individuais, né? E todos os projetos que já passaram por nós,
os custos são bem altos, né? Não são uma coisa tão simples de se fazer, né? Principalmente naqueles núcleos habitacionais em áreas rurais, né? E então esse que foi a minha dúvida, quanto ao valor. Raiz. Bom, realmente só complementar, né, essa informação que o Rodrigo falou pelos indicadores que a gente tem, né, tanto do índice que já é alto, né, dessas áreas dispersas, mas aí eu queria ver com você se você pudesse mandar esses projetos, já que você já tem esses valores prévios, para que a gente possa até verificar se está condizente ou se não está, das áreas que a gente está falando dessa abrangência, se a gente está falando da mesma área ou não, porque quando a gente considerou, né, como o Rodrigo mencionou, a gente seguiu algumas premissas, tanto do Plantab quanto do PSBR, dependendo aí do tipo de localidade, para identificar qual que é a solução proposta. E a partir daí a gente fez o cálculo dos custos dessa solução, assim, lógico que é uma previsão, né? Mas talvez vocês tenham colocado um outro tipo de solução e aí a gente pode adequar com a solução que vocês já foram em campo e consideram que seja mais apropriada. Então, se a gente puder refinar, se puder enviar esses projetos que você já tenha, mesmo que eles sejam um pouco defasados, enfim, não tem problema, até para a gente bater essas áreas e ver se a gente está falando da mesma área, sabe? Vai ver a gente considerou algumas premissas diferentes, enfim. Eu acho que pode ser, e eventualmente a gente até reajusta esses valores, não tem problema não. Ok. Tem alguém na fila? Não ergui a mão. Não. Pode falar, Adriano. Rapidamente, algumas contribuições aí só para efeito de conhecimento também, para ilustrar os assuntos, né? A gente está falando das metas, das demandas aí para 2033 e tal, mas algumas coisas que estão em andamento eu gostaria de colocar, por exemplo, com relação a perdas. Já tem um contrato de 14 milhões que está em andamento, né, de implantação de setorização, substituição de alguns trechos de rede antiga, reforço de adução, implantação de distritos pitométricos, né, os DMCs, distritos de medição e controle. Então, essa obra aqui já está em andamento com vistas à melhoria desse indicador. O P3, quando o Rodrigo falou da produção, o P3 da sede está pronto, está perfurado, está faltando energizar e equipamento para operar, e o P1 de enxovia está pronto, está operando. E o P4 está em fase de perfuração. Então, esse déficit também de produção, que já é lá para frente, ele já está sendo atacado nesse momento. E a reservação também, né, foi mostrado um déficit lá em 2030 e pouco de 2.600 metros cúbicos. Nesse contrato agora, que já está em andamento, já vai ser implantado, colocado em operação, um reservatório de 2.000 metros cúbicos. Então, algumas coisas que eu anotei aqui. E também 2 reservatórios de 100 metros cúbicos para a zona rural, onde tem acho que 267 metros cúbicos de déficit lá para 2033. Então, algumas das ações que estão em andamento que eu me lembro agora. Obrigado, Adriano. Só aproveitando aqui, Adriana, né, acho que assim como os outros produtos, não sei se vocês vão mandar os comentários para a gente também por e-mail. Se você puder só confirmar todas essas informações por e-mail para a gente não errar nenhuma vazão, não errar nada, aí você puder enviar para a gente certinho, isso aí a gente agradece, tá? Então. Mais alguém, pessoal? Gostaria de complementar, contribuir? Então, tá ok. Vamos seguir, então, Rodrigo, para o esgotamento? Vamos lá, então. Só compartilhar aqui. Só confirma para mim se está aparecendo na tela, por favor. Sim. Sim. Então, darei agora início à apresentação do prognóstico do sistema de esgotamento sanitário, né? Os serviços, né, de esgotamento sanitário no município, eles são prestados pela Sabesp, a qual possui a concessão do serviço de esgotamento sanitário da sede urbana e de outras 10 localidades situadas em zonas urbanas e rurais, né? Apesar
de fazer parte do contrato de concessão, não são observada a presença de sistemas, né, de esgotamento sanitário em Americana, em Bambuzal, em Congonhal, em Chovia, Jardim Gramado, Jardim Novo Horizonte, Portal das Nogueiras e Portal em Chovia, que são essas áreas que estão delimitadas na cor vermelha aqui. Para a elaboração, né, do prognóstico, considerou-se a manutenção do atendimento por sistemas coletivos públicos, onde já há sistemas instalados, sendo a expansão do serviço em decorrência do crescimento populacional, além da implantação aí de novos sistemas nas áreas que possuem concessão e hoje estão sem atendimento. Para as áreas, né, que na cor salmão aqui, que já estão em áreas rurais dispersas, né, onde não torna-se viável técnica e econômica a implantação de sistemas coletivos, né, o acesso aí por esgotamento sanitário se dará por formas individuais. Então, semelhante, né, ao que foi apresentado para o abastecimento de água, né, para o eixo de esgotamento sanitário, a gente adotou, né, as mesmas premissas do Plano SAB do PSBR para definição do atendimento adequado. Então, é considerado, né, adequado quando há coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou fossas sépticas para sistemas individuais. Então, as metas, né, para sistemas coletivos, né, definidos pela Lei 14.026, pelo Plano SAB, a gente tem percentual de cobertura de 90%, e o dado atual do município é de 95,9%, então encontra-se acima da meta, mas ainda, como a gente projeta final de plano 100%, ele deverá aí ter um crescimento aí mais para o final, né, do horizonte de planejamento. Já para as áreas rurais, né, onde tem essas soluções individuais, né, a gente observa que a meta para 2038 é de 95% e o índice atual aí está em 36,7%. É necessário incrementar aí 58,3 pontos percentuais, né? É o maior déficit, está nesse local o maior déficit, né? E para combater esse déficit, foi necessário assumir algumas premissas, né? Então, para a área urbana e a área rural aglomerada, né, 100% do déficit será suprido por soluções coletivas, e para a área rural, né, dispersa, né, 100% do déficit será suprido aí por soluções individuais. Então, para o cálculo de demanda, né, do serviço de esgotamento sanitário, né, a gente utilizou as metas de atendimento, né, que foram apresentadas, também os dados, né, de projeção populacional até 2041, utilizou-se a vazão média de esgoto produzida, que corresponde à vazão de água efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, do consumo de água per capita e do coeficiente de retorno. Considerou-se também uma vazão de filtração na rede, né, que considera a taxa média de infiltração para toda a extensão da rede coletora, e as informações do sistema instalado, né, de rede coletora, capacidade de coleta e tratamento aí na ET. Então, a gente tem que, para a área urbana, né, do município de Tatuí, o déficit para coleta, né, de esgotamento sanitário é de 40,1 litros por segundo, e o déficit de tratamento aí de 53,8 litros por segundo. Ainda para o atendimento adequado dessa população que reside na área urbana, ainda será necessária aí, até 2041, a expansão aí em 76 quilômetros da rede de extensão. Já para as áreas rurais, né, nota-se para 2041 aí um pequeno déficit para coleta aí de 0,03 litros por segundo e para o tratamento aí de 0,16 litros por segundo, além da necessidade de ampliação aí 30 metros de rede ao final do horizonte de planejamento. Já para as áreas rurais que fazem uso de solução individual, né, o déficit aí identificado aí foi de 2.452 domicílios, né? Então, com base nas observações, né, durante a fase de diagnóstico e também do cálculo de demanda, né, foi possível observar as principais carências, né, como destaque aí para a ausência, né, de sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas e rurais, concedidas à Sabesp, né, essas localidades que eu listei logo no início,
que estavam delimitados de vermelho. A gente também, a gente tem problemas operacionais nas ETs existentes, né? Foi observado aí na fase de diagnóstico a presença de animais no entorno das lagoas de tratamento de esgoto, o acúmulo de resíduos na área da ET e subdimensionamento aí da ET e CEAGESP. Já para as áreas rurais, né, a gente tem essa carência aí por soluções, né, inadequadas, né? A gente tem que 63% aí da população utiliza-se de fossas rudimentares, né? Então, as principais carências são essas. E, com base nessas carências, foram propostos alguns programas e ações, né, a serem executados no âmbito do plano. Então, o primeiro, né, ele visa suprir a carência observada, a ausência de sistemas coletivos de esgotamento sanitário nessas áreas aí hoje com concessão, né? Então, deverá ser elaborado, né, um estudo de viabilidade de projetos, né, para verificar o número de moradores, domicílios na área de abrangência, aferir o número de ligações necessárias, a taxa de substituição das ligações e extensão da rede, bem como um padrão predominante de ocupação, né? Essa ação ela é recomendada para que seja executada logo nos primeiros anos do plano. A segunda ação de ampliação das redes coletores de esgoto, e a terceira também, da ampliação do sistema de tratamento de esgoto, ela visa o incremento aí da produção, eles visam o incremento para remediar o déficit observado, né, de coleta e tratamento, né. Então, essa ação a ser executada aí no curto prazo, para que a gente consiga alcançar as metas de 2033. Após o estudo de viabilidade projeta a primeira ação, né, projeta-se a implantação de sistemas de tratamento coletivos em áreas, né, que forem aprovadas, né, que forem adequadas, né. Então, tem essa ação para implementação e a última que é a ação, que é a implantação de soluções individuais de esgotamento, né, nas áreas onde o acesso aí se dará por soluções individuais, né, de esgotamento. O conjunto dessas 4 ações aí, dessas 5, na verdade, ações, elas visa, né, o atendimento, né, das metas de cobertura que foram apresentadas. Além das metas, das ações, né, foram propostas outras ações para melhoria da qualidade dos serviços prestados, né. Então, a gente tem a manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, né, essa é uma ação contínua, já para ser executada aí pelos prestadores, nos moldes do que já é realizado hoje pela Sabesp nas áreas com atendimento aí por sistemas coletivos de esgotamento sanitário. Além disso, né, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações, né, para identificação e correção das ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização, em conjunto com as ações, né, de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares. A gente tem também que os sistemas coletivos de tratamento de esgotos, que serão implantados, né, eles deverão possuir licença ambiental junto ao órgão competente, né. Então, nesse sentido, deverá ser realizado, né, nessas unidades, né, o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando, né, os parâmetros e frequências definidas ou em legislação ou pelo próprio licenciamento. A gente também tem essa ação de implementação de melhorias, né, no sistema de tratamento de esgoto, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso dos efluentes a partir de estudos a serem elaborados pelos prestadores. E para as áreas, né, onde o acesso dará por soluções individuais, a gente tem esse programa de conscientização da manutenção dos sistemas individuais de esgotamento, né, para a prevenção aí da contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças, né. Nesses locais, essa ação ela visa evitar, né, que no futuro as fossas sépticas a serem implantadas se tornem, né, fossas rudimentares, né. Então, os investimentos necessários, né, para o eixo, a gente tem que até 2033 são necessários investimentos da ordem de 62,8 milhões de reais, e até 2041, né, 32,8 milhões de reais em medidas estruturais. Já em medidas estruturantes ou não estruturais,
eles deverão ser aportados na ordem de 2,4 milhões de reais até 2033 e 780 mil até num período posterior, né, entre 2034 e 2041. Os investimentos em tratamento de esgotos, né, eles totalizam aí um montante de quase 15 milhões de reais, sendo que 8,2 milhões são destinados a ações de expansão e 6,8 milhões para ações de reposição das infraestruturas já instaladas. Após 2033, né, esses investimentos estruturais eles concentram-se praticamente em ações de reposição, que correspondem a 79% dos investimentos para o período. Já os maiores investimentos, eles ocorrem para rede coletora e ligações, né? Onde serão necessários 15,9 milhões até 2033 para expansão e 31,9 milhões para reposição das estruturas já instaladas, né? Após 2033, os investimentos estruturais caem para 27 milhões, sendo que 78% desses valores aí serão destinados a ações de reposição. E para o município de Tatuí, né, para as áreas rurais que fazem, onde serão, né, implantadas soluções individuais, a gente tem que os investimentos totais, né, projetados é de 7,5 milhões de reais, e dos quais 63% desse valor, né, que corresponde a 4,7 milhões, deverão ser aportados até 2033. Então, esse foi o prognóstico, né, do Serviço de Esgotamento Sanitário. Eu vou encerrar por aqui e abrir agora para que vocês possam fazer suas contribuições, tirar suas dúvidas ou apresentar alguns comentários. Pode ficar à vontade, pessoal. Quem gostaria de começar? Adriano. Só comentar, eu vi a observação, né, uma observação na estação de tratamento, de presença de animais e tal. De fato, acho que na época que vocês visitaram, nós tivemos problema com um vizinho que insistia em abrir a cerca e colocar o boi para pastar dentro da nossa área. A gente beirou a necessidade de ter intervenção policial nesse caso, mas foi resolvido. Outra coisa importante também é que as obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto Ciagesp já estão em andamento, um contrato da ordem de 27 milhões de reais. Então, acho que boa parte do investimento previsto já está em andamento, né? Previsto até o final do plano. Só uma observação, né, que tanto para o eixo de abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário, né, os investimentos apresentados aqui eles foram baseados no plano de investimento da Sabesp, né? Então, todas as ações aí projetadas, elas já estão contidas aí no plano municipal. Consideradas, né? Só a observação é de que está em andamento, né? Assim, Sim. O previsto está sendo realizado. Certo, obrigada, Adriano, pela consideração. Mais alguém, gente? Pessoal da prefeitura, está tudo ok? Pode dar seguimento? Não, deixa eu falar um pouquinho. Sobre a área rural, né? A gente tem problemas em alguns bairros, né, com as fossas rudimentares, e tem certos áreas que tão complexas, né, que você não tem nem como fazer as fossas rudimentares, né? Você tem que fazer um sistema coletivo né, para esses bairros, né? O valor geralmente sempre é mais considerável, né, para qualquer tipo de investimento, né, no sistema de esgotamento sanitário. Há um tempo atrás, foi feito tentado fazer um projeto junto à captação de recursos do FEHIDRO, e o valor era bem alto, com elevatórias, né? E não foi dado
continuidade, não conseguimos aprovar nem o pré-projeto junto ao comitê ao comitê de bacias, né? Então eu vou até passar para vocês esses projetos, né? Que na época foi bem trabalhoso. A Sabesp nos ajudou em muito. Na verdade, foi a Sabesp que fez, lá de Botucatu, que fez o pré-projeto, né? E o custo só desse pré-projeto já era um valor bem elevado, né? Eu não sei como poderia ser resolvido isso, mas eu vou passar para vocês fazer uma análise e considerá-los, né, em relação ao valor que foi apresentado, ok? Ok, Vicente, muito obrigado, né? Conforme eu apresentei, né, tem os investimentos em medidas estruturantes, né, no quais contemplam esses estudos, né? A gente também tem esse programa aí essa primeira ação aí, essa avaliação e identificação dessas áreas, onde que, por mais que estejam em áreas rurais, né, que seja talvez indicado soluções individuais, às vezes o mais adequado seja mesmo em soluções coletivas, né? Isso mesmo no plano não consegue, é mesmo esses projetos, né, específicos que conseguem identificar. O Vicente, esse caso que você está falando, que eu acho que é do bairro Congonhal, salvo engano, vou até olhar, mas está incluso como solução coletiva, viu, nesse plano, dentro dos investimentos que a Sabesp já passou para o consórcio para ser incluso aí no plano de saneamento. Acho que esse projeto já foi colocado aí como previsão de implantação. Isso. Tá ok, vou passar a palavra agora para o Guilherme. Guilherme, seu microfone está desligado. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, me chamo Guilherme Camargo Barros, eu sou diretor aqui na Prefeitura de Tatuí e eu atuo diretamente com regularização fundiária. Questão que eu gostaria de levantar, que a gente recebe muitos pedidos de ligação de água, especialmente de núcleos irregulares. E, de longe, o que mais a gente tem problema é na região do Congonhal. Então, assim, eu gostaria até de mencionar que a Sabesp tem sido bem criteriosa, né, na ligação ali de água. A gente não tem problema com a Sabesp, porém a gente tem muito problema com a ligação de energia elétrica. A partir do momento que as pessoas conseguem uma ligação de energia elétrica, eles já começam a puxar poços, né? E a partir daí eles fazem fossas rudimentares, o núcleo acaba se alastrando, se a fiscalização não for rápida, acaba se consolidando, e nós temos áreas aí que fica praticamente impossível se fazer a regularização fundiária, porque não tem como a gente levar uma infraestrutura mínima para aquelas pessoas estarem tendo uma qualidade de vida. Então, eu gostaria de saber aí dos colegas se tem alguma medida que foi eficaz em outros municípios, a experiência de vocês para a gente tá conseguindo frear esses parcelamentos irregulares já no começo. Posso falar aqui? Bom, Guilherme, é difícil essa situação, né? A gente até menciona isso no começo, não só em Tatuí, né? Uma coisa generalizada mesmo, como você mencionou, que o que a gente viu, né, que funciona mesmo é realmente as leis andarem, né, bem sendo atualizadas sempre, como você falou, a fiscalização ela tem que ser realmente constante e efetiva no município, né, contando com o poder público aí e com a comunidade. Acho que campanhas com a comunidade, acho que são fundamentais, mas não só elas, lógico. A fiscalização, eventualmente, né, sanções ou alguma questão nesse sentido, e tentar realmente
para que isso não aconteça, né, quando esses condomínios, né, sendo fiscalizados, quando eles se iniciarem, né, já tentar verificar essas áreas irregulares, ver que não dá para fazer. Aí eu não sei também essa articulação com a companhia, por exemplo, né, de energia, que acho que vai favorecer, né, já que eles fazem essa ligação e já favorece que essa ocupação seja realizada. Eu acho que tem que ter um diálogo bem constante, assim, uma conscientização mesmo da população de por que essas áreas não podem ser ocupadas, por que tem um plano diretor, por que tem toda essa definição do zoneamento urbano, né? Que não é uma mera política, né? Por que é dessa importância? Mas eu concordo com você que é uma tarefa bem árdua, assim, bem complicada, porque depois que elas são ocupadas, é difícil você não levar serviços públicos para essa população. Então, é bem complicado, assim, eu acho que é difícil achar uma solução só para esse problema. A gente pontua lá algumas questões, enfim, mas é bem complicado. Confesso que é bem difícil de falar uma solução aqui ideal nesse sentido. O Adriano quer complementar, né, Adriano? Eu queria só dar os parabéns aí para o Guilherme, o trabalho hercúleo que ele faz aí na prefeitura para tentar equilibrar essa situação, né? Guilherme, você falou, eu me lembrei de um fato, a prefeitura de Ibiúna tem uma dificuldade muito maior até do que as Tatuí e as outras cidades que eu conheço nesse aspecto aí de loteamento irregular. E na gestão passada, eu acho que até, salvo engano, essa gestão agora cancelou esse decreto, essa determinação. Mas eles criaram uma situação de forma que tanto a Sabesp quanto a concessionária de energia lá, que lá é a CPFL, só pudessem ligar se a prefeitura fornecesse uma declaração de numeração predial. A Sabesp já trabalha dessa forma nos municípios, né? É até uma forma que a gente encontrou de andar junto com as prefeituras nesse quesito, né? Mas a concessionária de energia elétrica, infelizmente, não adota esse procedimento. Mas em Ibiúna, a prefeitura obrigou, criou um decreto obrigando as concessionárias a só atenderem a solicitação que tivesse um aval da prefeitura municipal. E funcionou por um tempo, pelo menos do que eu pude acompanhar. Eu acho que essa gestão agora cancelou o decreto, ou revogou, tem alguma coisa assim. Mas essa foi uma ideia que eu acompanhei. Legal, obrigado, Adriano. Eu vou comentar aqui com o pessoal, vamos levar em pauta essa questão aí. Alexandre? E contribuindo também com este assunto, buscando uma solução, o passo 000 é que tem que chamar para essa conversa os cartórios, porque tudo começa lá. Eles sabem que não pode vender área rural com a menor que 20 mil metros, e eles emitem contrato de compra e venda de 500 metros. Quer dizer, então, tem que chamar para essa conversa, se quiser, né, resolver, por conta disso. Área rural de 500 metros, não existe contrato de compra e venda, né? Porque daí traz todos esses transtornos depois. É uma conversa difícil, Guilherme, mas se quiser resolver, tem que começar. Sem eles, porque daí você vai na legalidade. Ele puxa um contrato e fala, mas o terreno é meu. Tem razão, porque erroneamente as pessoas entendem que o reconhecimento de firma ou uma autenticação dá alguma garantia, o que é falso. A pessoa está indo no cartório lá e ela acha que está fazendo algo dentro da legalidade. Muitas vezes esse contrato é redigido por funcionários do próprio cartório. Aqui em Tatuí, infelizmente, a gente tinha esse problema, já conversei lá, não se adota mais essa prática, tem uma circular nos tabelionatos e deu uma melhorada nesse sentido, mas realmente o que você falou é bem real. Tá bom, obrigada pelas considerações, pessoal. Acho que a gente pode seguir agora para resíduos. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Bom, Ana Flávia, acho que a gente pode seguir.
Obrigada, Ellen. Então, vamos seguir aqui, pessoal, com o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Como mencionado nos outros eixos, a gente também leva em consideração aqui para resíduos as metas de atendimento urbano e rural. Para o atendimento urbano, foi levado em consideração as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento, que determina que o número de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos até 2033 seja de 100%, sendo que o dado atual do município para a área urbana, né, que esse atendimento é de 100%. Já para o atendimento da área rural, é levado em consideração o que é definido pelo Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que até 2038 a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos seja de 85%, sendo que o dado atual é de 82,8%, devendo ter um acréscimo de 2,2 pontos percentuais, né, para se atingir a meta. Aqui a gente fala de coleta direta, sendo a coleta porta a porta, né, aquela que o caminhão passa na porta das casas recolhendo os resíduos, e a coleta indireta é que é mais comum na área rural, né, que são aqueles pontos onde a população leva os resíduos e o caminhão passa recolhendo somente nesses pontos. Então, a gente seguiu algumas premissas para a distribuição das soluções em relação ao déficit, né? Então, para a área urbana, foi considerado que 100% do déficit será suprido com coleta direta, né, que é a coleta porta a porta. Já para a área rural, do rural isolado, vai ser uma porcentagem suprida com coleta direta e o restante com coleta indireta. Essa porcentagem vai ser definida de acordo com o atendimento de coleta direta naquela localidade. Em relação... Pode passar, por favor. Então, aqui, para analisar a capacidade atual e futura e também para cálculo da demanda, foram levadas em consideração as metas de atendimento, né, como mencionei anteriormente, para o rural e para o urbano, a projeção populacional até final de plano, né, que é 2041, os equipamentos de coleta utilizados no município atualmente, né, a capacidade dos caminhões, a frequência de coleta, então, quais dias que os caminhões estão na rua, em quais turnos também, e a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, geração per capita de resíduos de serviço de saúde e de resíduos de construção civil, levando em consideração aí a geração informada pela Prefeitura no Sistema Nacional de Informações de Saneamento, o SNIS. Então, aqui as premissas que a gente levou em consideração para o cálculo dos resíduos recicláveis é o seguinte: de acordo com a composição gravimétrica realizada pelo consórcio COBRAP-FRAU, que está realizando o diagnóstico regional de resíduos, a porcentagem de resíduos sólidos dentro dos resíduos domiciliares é de 32%, dos resíduos recicláveis dentro dos resíduos sólidos domiciliares é de 32%. Então, de acordo com esses fatores que a gente levou em consideração, pode passar mais um, por favor? Ficou definido que o município de Tatuí vai ter um crescimento até final do plano de maior reaproveitamento de 30% desses resíduos. Então, levou-se em consideração que o município possui associação de catadores, a associação possui parceria com a prefeitura, porém, o município não se encontra entre os 80 primeiros do ranking verde e azul. A gente leva em consideração porque os 80 primeiros municípios eles têm prioridade de financiamento. Então, a gente entende que isso também é um facilitador, né, para expansão e maior aproveitamento dos resíduos. E, de acordo com o que foi levado em consideração para o cálculo da demanda, chegou-se que a geração dos resíduos sólidos urbanos em 2023 é de 37.230 toneladas, com a geração em 2041 de 45.081 toneladas, sendo a capacidade do município instalada de 34.320. Ou seja, a gente vê que a capacidade instalada, ou seja, a capacidade de coleta dos caminhões hoje em dia já não é suficiente para coletar todos os resíduos gerados para o município atualmente e também, consequentemente, né, por aumentar essa geração em 2041, também não vai ser suficiente até
2041, necessitando aí de um aumento da frota, né, uma expansão aí da capacidade dos caminhões, da frota de coleta, né, na verdade. Em relação aos resíduos de construção civil, foi estimada que a geração em 2023 é de 24.826 toneladas, sendo em 2041 a estimativa de 29.431, o resíduo de serviço de saúde, 114,6 toneladas atualmente, com previsão de geração em 2041 de 135,8 toneladas. Então, em relação ao atendimento, né, está previsto aqui que o atendimento urbano, a gente prevê que ele se mantenha. Então, assim, com o crescimento populacional, com o aumento da quantidade de domicílios, que o atendimento também se expanda e continue atendendo esses municípios para manter o índice de 100%. Já para a área rural, foi considerada a universalização aqui do serviço, levando em consideração que o dado atual é muito próximo da meta para 2038, né, estabelecido pelo PDS-BR, que é de 85. Então, a gente estimou que até o final de plano se atinja 100% de atendimento da área rural também. Tanto com coleta, podendo ser, né, coleta direta e indireta. Então, as principais carências identificadas no município foi descarte inadequado de resíduos de construção civil. A frota de caminhões não é suficiente, né? Então, como eu mencionei, a capacidade instalada não é suficiente para a coleta de todos os resíduos gerados. Locais na área rural sem coleta dos resíduos sólidos domiciliares, né, de acordo com a porcentagem de atendimento. Ecopontos com capacidade insuficiente para recebimento de resíduos de construção civil. Então, esse foi um ponto que, quando a gente fez a visita em campo, né, no diagnóstico, foi mencionado que os ecopontos não estavam com capacidade suficiente, sendo também um dos motivos por ter descarte inadequado de IRCC pelo município. Então, a coleta seletiva atende apenas parte da área urbana, necessidade de aquisição de equipamentos para associação de catadores, né, para a melhoria dessa associação, e materiais possivelmente tóxicos armazenados na cooperativa, né, que a gente identificou que existem TVs e outros materiais que não deveriam se encontrar lá. E inexistência de ecopontos, né, que são os locais onde a população pode levar resíduos de recicláveis, outros resíduos. Na verdade, um baixo quantitativo, né, desses ecopontos. Pode passar, por favor. Então, levando em consideração as carências identificadas, né, a gente propôs a implantação de placas de proibição, fiscalização pela Prefeitura Municipal, nos locais onde há o descarte irregular, né, dos resíduos, para que seja inibido que haja esse descarte, e também fiscalização da Prefeitura nos locais. Expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município. Elaboração do plano de ação para reabilitação do local do antigo lixão da cidade. Também foi proposto apoio da Prefeitura Municipal para melhorias na infraestrutura da coleta. Ampliação do número de lixeiras públicas por todo o município. Revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos. A gente propõe essa ação aqui para que seja, né, revisto os locais que têm esse serviço de varrição e que ele possa ser expandido para outras localidades. Aumento da frequência de coleta de resíduos de serviço de saúde na Santa Casa. Então, foi uma questão, né, também identificada em campo, que a frequência da coleta desses resíduos, a frequência estava sendo pequena, então estava acumulando muitos resíduos lá, né, o que expõe a população, os funcionários da Santa Casa. Então, a gente propõe aqui que essa coleta, a frequência da coleta seja aumentada. Então, aquisição de novo caminhão para a frota de coleta e expansão e divulgação da coleta convencional de resíduos sólidos na área rural. Então, a gente sabe que tão importante quanto a expansão é a divulgação da coleta. Então, é muito importante para que, quando se expanda, passar com caminhão, com carro de som, mostrando para aquela população que naquela localidade vai haver a coleta de resíduos que antes não havia, em qual horário que ela vai passar, em que momento que a população deve colocar os resíduos na porta de casa, ensinando como é que deve ser feito, como é que deve ser feita a limpeza dos resíduos também, para que a expansão, a população tenha aderência à coleta.
Em relação aos investimentos, estão previstos aí investimentos estruturais, que é no curto e médio prazo, né, até 2033, de 7.572.000, já para 2034 e 2041, 3.619.000, e as medidas estruturantes, 757.000, por volta de 757.000, e de 2034 a 2041, por volta de 362.000. Em relação à divisão, né, desses investimentos, pode passar. Então, os investimentos aqui, a gente percebe que, né, no curto, no médio e no longo prazo, os investimentos estruturais predominam, né, a grande parcela é investimentos estruturais, e os investimentos estruturais estão divididos entre processamento, destinação final e sistema de coleta. A gente pode perceber que nos dois períodos, os investimentos maiores estão em sistema de coleta. Então, a gente finaliza aqui o prognóstico de resíduos sólidos e abre para comentários, contribuições, dúvidas. Vicente, pode ficar à vontade. Olha, tem vários pontos aí para a gente conversar. Eu acho que nem vou lembrar de todos agora, mas alguns deles, né? Os ecopontos de resíduo de construção civil, pequenos volumes, estava previsto no plano de resíduos sólidos 6, nós já construímos 5. Eu acho que ele não é insuficiente, né? Eu acho que existe muito descarte irregular. Isso existia até quando, há muitos anos atrás, se levava todo o material, todo o resíduo de construção civil para o antigo aterro de graça, né? Mesmo assim, tinha descarte irregular. Então, o problema aí é aumento da fiscalização, né? Não é fácil, não é uma coisa fácil de se fazer, porque muitas áreas rurais que esse resíduo é descartado. E no próprio estrado do antigo aterro existe muito descarte irregular, tanto que teve comprometimento dos antigos postos de monitoramento, que agora nós estamos continuando fazendo a investigação ambiental no antigo aterro, né, no antigo vazadouro. Esse é um processo que a gente tem prazo para terminar, que já era para ser terminado, e eu acho que daquele valor que foi colocado de investimento, eu acho que quase todo vai para esse antigo aterro, né? Porque nas medidas mitigadoras para esse antigo aterro, em 2012, 2013, que nós só fizemos o levantamento para fazer as medidas era um antigo lixão, isso é verdade. Então, para você fazer as medidas mitigadoras numa área que não começou do jeito certo, ela é muito cara, né? Então, eu costumo brincar aqui que eu aposento antes de terminar essa história, mas é verdade, porque o custo é muito alto. Todo esse valor que está sendo utilizado nesse momento para a investigação ambiental, que começou em 2013, é financiado pelo FEIDRO. Então, a gente vai ter que fazer captações de recursos só para deixar o aterro, o antigo aterro de Tatuí, nas condições corretas, de acordo com a legislação pertinente. Ô, Vicente, posso te interromper só para eu já ir notando aqui? Só essa questão, então, está sendo realizada, vocês estão fazendo o PRAD? Estão fazendo essa pesquisa de investigação e tudo, esse documento que é com FEIDRO? Ambiental, isso. Tá, que foi um ponto que eu coloquei, né? De uma das ações, beleza. E em relação à questão do RCC, que eu também coloquei ali, que foi, né, o que o pessoal falou com a gente quando teve a visita, então acho que a gente pode propor também questão de campanha de conscientização, né? Porque também não depende
depende de vocês arrumar esse local, né, ter os ecopontos para a população levar esses locais, mas também fazer isso com a população para eles levarem nos locais adequados. O que você acha? Eu acho que isso o ponto do RCC é bem complexo, porque, por exemplo, nós estamos fazendo e está previsto no plano de gerenciamento de resíduos, agora que está tendo em processo de revisão também, os 6 ecopontos para pequenos volumes. O problema nosso, o gargalo que a gente tem, é ter uma área específica ou para que você faça o monitoramento ou receba todo esse material de todas as empresas que trabalham com esse tipo de resíduos, né? Nós não temos em Tatuí nem municipal e nem particular, nenhuma usina de reciclagem de resíduos de construção civil e nem um aterro de inertes. Estamos em fase, sempre digo que estamos em fase, porque estamos sempre correndo atrás de instalar um aterro de inertes, porque Tatuí existem muitas áreas de antigas cavas de argila, né? Só que essas áreas não são da prefeitura e essas áreas são complexas até na documentação. Então, não conseguimos ainda fazer com que viabilize uma área para que a gente consiga fazer o licenciamento dela para um aterro de inertes. Então, hoje, só para ter uma ideia, esses ecopontos que nós temos de resíduos de construção civil e materiais volumosos, eles são coletados, né? E as pessoas levam bastante para esses ecopontos, e existe uma empresa que é contratada para levar esse resíduo de construção civil para outro município, né? Então, o custo nosso é muito alto em cima desse material. Então, é um problema sério que a gente tem. A gente precisa resolver urgentemente esse problema que nós não temos uma área disponível para o manejo dos resíduos de construção civil no município. Quanto à coleta seletiva, foi falado sobre a cooperativa. Na área tem televisores, tem carcaças de televisão, né, na verdade, tem pneus, na verdade tem sofás, porque lá onde fica a cooperativa, que é uma área da prefeitura, né, ela também eu que denominei até como o centro de logística reversa. Não é que é um centro de logística reversa, mas onde que esses materiais são guardados e não são da cooperativa, são a prefeitura que faz o manejo desses materiais, das carcaças de televisores, dos pneus e dos sofás, né? Da indústria moveleira, que é um grande gargalo de qualquer município hoje em dia, a logística reversa, né? Da indústria moveleira nem se fala, não existe logística reversa da indústria moveleira, né? Então, a gente tem um problema sério com sofás, colchões. Hoje, a prefeitura recolhe esses sofás e colchões. A gente tem um pessoal da própria prefeitura nesse local onde fica a cooperativa que faz o desmonte desses sofás e colchões, mas nem sempre a gente tem a destinação correta para esse material, né? O correto que eu digo assim, a gente não consegue vender, por exemplo, a espuma, a gente não consegue destinar, ou de graça mesmo, destinar essa espuma, o pano, a madeira, sim, né? Então, se você tem um material que tem N resíduos, mas a gente não consegue dar a destinação correta como deveria ser. Então, eu acho que de todos os materiais, os resíduos, né, que envolvem a logística reversa, acho que o que está mais adequado seria os pneus. E mesmo assim dá problema às vezes, né? Porque o acúmulo é muito grande. E eu acho que isso daí, para todos os municípios, é um problema. Eu acredito e almejo que na revisão do Plano Regional de Resíduos Sólidos seja resolvido isso, né? Que a logística reversa funcione eficientemente
para cada município, né? Através de centros específicos para cada resíduo. Não precisa ser todo município ter um determinado local, mas que seja destinado, por exemplo, dividido a região da bacia do Sorocaba Médio Tietê, de forma que determinados resíduos podem ser levados para cada entreposto. E chamar realmente as empresas para participar dessa complicação, porque hoje os municípios estão assumindo uma responsabilidade sozinhos, e os fabricantes, principalmente da indústria imobiliária, os fabricantes e as lojas que vendem esses sofás, colchões e outros materiais, outros móveis, não têm responsabilidade nenhuma para isso, e nem o gerador, que gerou o resíduo e jogou em qualquer lugar, né? Então, é um trabalho complicado de você fechar o sistema entre fiscalização e destinação correta. Vicente, muito obrigada pelas suas contribuições, e realmente, assim, a gente tem percebido que vários municípios aí da região, eles têm dificuldade com essa questão da logística reversa, assim, poucas parcerias. Em relação aos pneus, né, a gente tem percebido a parceria com a Reciclanip, não sei se vocês também já têm essa parceria. Em relação aos resíduos de construção civil, a Otília, que é do consórcio, né, a Maria Otília, ela informou que eles conseguiram agora um caminhão para triturar os resíduos de construção civil, que ele vai passar pelos municípios do Cerismo. A gente ainda não tem muita informação especificamente como que vai ser essa questão, mas ela informou para a gente que foi uma aquisição nova. Então, acredito que, assim, já tem município que já está colocando, destinando em um local específico. Então, só de vocês conseguirem achar esse local, já teria essa contribuição, que aí, quando tivesse esse caminhão lá, faria, né, esse reaproveitamento desses resíduos de construção civil, talvez auxiliaria um pouco nesse grande gargalo que é aí no município. Nisso aí eu preciso complementar mais uma coisa. Eu sei Claro. dessa usina móvel, né, de construção civil. A Maria Otília, há um bom tempo, já tinha falado para mim, eu achei uma boa ideia. Os municípios têm que se atentar que eles têm que licenciar áreas de transbordo temporário. Você não pode destinar para um determinado local e deixar o material armazenado, porque Tatuí mesmo aconteceu isso. Nós tínhamos uma usina de britagem, né, fixa, e hoje ela está parada, ela não está funcionando mais, e o material foi destinado para esse local. Nós fomos autuados, mesmo a usina de britagem sendo licenciada, nós fomos autuados e multados, porque pelo armazenamento naquele local. Então, os municípios precisam estar cientes que não é você colocar todo esse material num determinado ponto e esperar o seu momento de fazer a reciclagem desse material. Você tem que licenciar os municípios que fazem licenciamento ambiental municipal, eles podem até fazer uma documentação mais simplificada para fazer uma área de transbordo temporário, mas tem que estar ciente que isso é necessário para evitar multas. Sim, com certeza. Muito obrigada aí por esse ponto. Então, eu vou colocar as questões que você me falou, as questões dos ecopontos, e também analisar sobre a ação, sobre o aterro, fazer essas atualizações, tá ok? Caso você tenha mais alguma questão, se lembre de mais alguma coisa, você pode nos encaminhar por e-mail, tá bom? Obrigada, Vicente. Nada. Obrigada, Vicente. Obrigada, Ana. Mais alguém, gente, tem alguma consideração nesse eixo de resíduos sólidos? Podemos prosseguir, então, Ana, para a drenagem? Então, pessoal, vamos finalizar aqui, né, com o último eixo do saneamento, que é o
um prognóstico de sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, assim como os outros eixos, né, drenagem tem as suas metas de atendimento relacionadas tanto para o atendimento urbano quanto para a área rural. Para o atendimento urbano, é considerado adequado analisando a porcentagem de domicílios sem risco de inundação. Não tem nenhum município com risco de inundação. Então, para o caso do município de Tatuí, né, o dado atual é de 99,5%, tendo aí 0,5% de domicílios em risco, sendo que a meta estabelecida pelo Plano SAB é que até 2033 a porcentagem de domicílios sem risco de inundação seja de 97,3%. Então, a gente percebe aí que o município atualmente já atende a meta estabelecida. Já para a área rural, é analisado o déficit em duas escalas, sendo uma do peridomicílio, que é a área externa de um domicílio, né? A área do quintal, a área do lote, e o sistema viário interno, que são as vias das áreas rurais, das comunidades. Então, os indicadores analisados, pode passar mais um, Rodrigo, propostos, né, pelo PSBR, um deles é porcentagem de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Então, o dado atual do município é de 0%, né? Então, até 2038, é previsto aí pelo PSBR que 45% dos domicílios eles estejam localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Já o segundo indicador, ele não existe até então, e ele é proposto pelo PSBR, né, sendo mensurado a partir de agora, seria os domicílios rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente. No caso, esse indicador aqui, ele é vinculado, né, com o peridomicílio, que é a área externa dos domicílios. Então, como não existe esse dado ainda, né, um indicador proposto, ele deve ser mensurado a partir de agora, sendo que até 2038, 30% desses domicílios, eles devem conter esses dispositivos de controle. Aqui estão as premissas, né, utilizadas para soluções dos déficits. Então, em relação à área urbana, tanto urbanizada ou isolada, 97,9% do déficit será suprido com soluções coletivas de drenagem. E para a área rural, o povoado é dividido nas duas instâncias, né, do peridomicílio, que é as áreas de lote, sendo que 36% do déficit será suprido com soluções individuais. E o sistema viário interno, 49% do déficit será suprido com soluções coletivas. Já para o rural isolado, né, é analisado somente o sistema viário interno, sendo que 49% do déficit será suprido com soluções coletivas. Então, para o cálculo de demanda, foram levadas em consideração as metas de atendimento, né, mencionadas anteriormente, a projeção populacional, quanto, né, essa população vai crescer até 2041, e a infraestrutura de drenagem existente atualmente no município, tanto na área urbana quanto na área rural. As principais carências identificadas, né, de acordo com a visita no município e também com os dados adquiridos, é a identificação de pontos críticos de alagamento, inundação e movimento de massa na área urbana, identificação de pontos de ocorrência de erosão na área rural. As carências também são a atualização dos indicadores e confiabilidade de dados existentes. Por exemplo, percentual de domicílios em risco, extensão da rede, domicílios rurais atendidos com soluções para manejo de águas pluviais, como no sistema viário e no peridomicílio. Então, aqui está apresentado, né, a projeção aí da demanda ao longo do tempo. Então, prevê aí que mesmo com o aumento populacional, né, que os domicílios não sujeitos a risco de inundação, eles permaneçam na porcentagem que estão atualmente, para que eles continuem atingindo a meta aí até final de plano. Em relação ao sistema viário interno, né, está previsto um incremento no quantitativo de domicílios para atendimento de 30% em 2033
e 36% em 2041, até final de plano, né? Então, as ações propostas, de acordo com as demandas e com as carências e o cálculo da demanda, foram as seguintes: atualizar o cadastro completo das estruturas e de rede de drenagem urbana. Então, identificar domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, né, para atualizar o indicador aí e ele ser acompanhado até final de plano. Identificar a existência de ligações cruzadas, né, que são as ligações indevidas entre os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana. Regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição de sistemas de drenagem urbana. Também são propostos realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 99,5% dos domicílios urbanos sem risco de inundações, alagamentos e enxurradas. Então, mesmo com o crescimento populacional, né, com o aumento do número de domicílios, é necessário que sejam feitas essas intervenções para que continue atendendo 99,5% dos domicílios. Elaborar planos de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Também relacionado a isso, realizar manutenção e limpezas periódicas dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana. Elaborar planos de manutenção de estradas vicinais, né, voltado aí para a área rural. Adequação do sistema viário das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo atendimento de 49% dos domicílios rurais. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais, né, da área rural. Elaborar planos de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas. É muito importante esse plano, né, para que a população saiba o que fazer em situações de eventos críticos. Aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementar sistema de previsão e alerta. Então, essas são as ações e os investimentos relacionados à drenagem urbana, são mais significativos, né, do que os apresentados aqui, então, devido até à estrutura existente no município atualmente. Então, os investimentos em medidas estruturais até 2033 está por volta de 44.232.000, e 234 a 2041 de 17.585.000, já medidas estruturantes. Até 2033 está previsto aí investimentos de 2.211.000 e de 234 a 2041, 879.000. Então, os investimentos eles estão divididos. Pode passar, por favor. Os investimentos totais, né, eles estão mais concentrados nos dois períodos em medidas estruturais, e os investimentos estruturais estão divididos entre expansão da microdrenagem urbana e reposição, sendo que a reposição leva em consideração o que existe no município hoje em dia, e a expansão, né, o que falta para o município atualmente até final de plano. Então, a gente percebe aí que nos dois períodos, a maior porcentagem dos investimentos, grande parte, né, dos investimentos, é relacionada à expansão da microdrenagem urbana. Então, a gente finaliza aqui o prognóstico do serviço de drenagem urbana e abre para perguntas, contribuições, dúvidas. Bom, nós estamos aproximando aí do final da nossa oficina, né? Agora a gente abre esse espaço aí para vocês. Vicente, pode ficar à vontade. Vicente, a gente não te ouve. O microfone está ligado. Desculpa. Estão ouvindo agora? Estamos. Desculpe o barulho, porque eu estou numa sala com mais pessoas aqui. Tá bem? Nós temos o plano de drenagem urbano e temos o plano de drenagem rural. Eu diria que o plano de drenagem urbano ele está muito aquém do que deveria ser, né? Ele precisa de uma revisão urgente. O plano de drenagem rural, foi falado até sobre a
erosão em áreas rurais, eu acho que ele está bem contemplado. O que falta mesmo é utilizar o plano, né? É bem interessante isso, que a gente está falando numa reunião sobre plano de saneamento, que às vezes nós temos uma infinidade de planos, né? Utilizá-los realmente, né? Então, plano de saneamento, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, plano de drenagem rural, plano de drenagem urbana, daqui a pouco inventa mais um plano aí e não se utiliza, né, o que está escrito naquele plano, ou seja, as metas têm que ser cumpridas. Quando eu falei dos ecopontos, a meta está lá no plano de resíduos sólidos. Então, nós em Tatuí, voltando aqui para a questão da drenagem, Tatuí ele tem um problema tanto de macro drenagem como de micro drenagem, né? No começo do ano, nós tivemos um problema muito sério num córrego, num ribeirão que passa por dentro de Tatuí, que tem, só na parte urbana, tem mais de 5 quilômetros, nós tivemos vários problemas. Então, até hoje, a gente está tentando solucionar esses problemas, né? Então, a macrodrenagem, a microdrenagem, elas tem que se fazer uma revisão, principalmente a microdrenagem, que nós não temos em certas áreas do município, principalmente nas áreas mais antigas, a microdrenagem ela não existe. A microdrenagem ela corre, não tem boca de lobo nem nada, então ela segue até o recurso hídrico, né? E esse foi um dos grandes problemas que ocasionaram perdas, né, aqui em Tatuí no começo do ano. Então, eu acho que vários municípios também tiveram esse problema, e com as mudanças climáticas, a gente vai ver muito mais isso daqui para frente, né? Tanto a períodos extremos de seca, como períodos de chuvas extremas, né? Então, para quem trabalha com engenharia, sabe muito bem que a dificuldade da gente fazer um cálculo preciso, né, dessa evolução dentro do município, do que você vai ter que fazer realmente em termos de drenagem. Então, mas é isso aí mesmo. Tá ok, Vicente, muito obrigada aí pelas suas contribuições, e é isso mesmo, né? Os planos, eles foram feitos para o planejamento, para eles serem utilizados, né? Então, por isso também que a gente tenta fazer o máximo com o cara do município, para que ele não seja colocado na gaveta e tudo. Então, mais um plano aí falando dos problemas de drenagem. Então, espero aí que mais um possa dar uma andada mais rápida aí nessas soluções, né? Obrigada aí pelas suas contribuições. Obrigada, Vicente. Mais alguém, pessoal? Dentro do eixo de drenagem, vocês têm alguma consideração, alguma dúvida? A gente está chegando aqui no final da nossa oficina. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos outros eixos também, podem ficar à vontade aqui para expor, para a gente conversar, né? Aproveitar um momento aí. A gente criou esse site aí, né? Para essa divulgação aí dessa revisão dos planos de saneamento básico e periférico. São 29 municípios, né, que seriam, tá? Então, o site ele já está aí na rede, que é o pmsbcerisio.com.br. Nele vocês vão encontrar todos os produtos, né, que foram elaborados aí ao longo desse processo. Além disso, as gravações. A gente tem a gravação aí da primeira oficina, a gente vai subir com essa aqui também. E o produto, né, ele vai ser readequado aí de acordo com as contribuições que passaram hoje, né, de acordo com as contribuições que vocês ainda possam vir a nos passar, né, a gente vai readequar esse produto para inserir ele no site para consulta pública. Nós vamos disponibilizar esse documento aí para que a população, né, possa ver e contribuir também. Então, assim, o nosso próximo passo é isso, readequar o produto e colocar ele aí nesse site para que ele possa passar por essa consulta pública. E, nesse sentido, a gente vai precisar muito do apoio de vocês aí nessa divulgação, né? A gente vai disponibilizar aí uma peça gráfica
que a audiência está chegando também, possivelmente as audiências de todos os municípios vão acontecer aí no próximo mês de julho, né? Então, antes disso, a gente vai precisar do apoio de vocês para fazer aí essa grande divulgação, né? Para que todos possam ter acesso aí a esse documento, né? Para que ele fique bem lapidado aí no final. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrar agora. Eu queria saber se mais alguém tem alguma contribuição. A gente tem os e-mails aí também, caso vocês queiram enviar, né, alguma mensagem para a gente posteriormente, podem ficar à vontade. Tem o meu contato que eu deixei aí no chat também, né? Então é isso. Mais alguém? Podemos encerrar então, né? Tá bom. Eu agradeço novamente a participação de todos, né? Desejo um final de semana aí excelente para todo mundo. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. pessoal. Valeu, bom final de Tchau, semana. tchau.